Hoje falarei de 10 sinais de uma pessoa possessa por demônios. Para isso, quero utilizar do texto em Marcos, capítulo de número 5. Esse texto fala do endemoniado de Gazareno, que teve um encontro com Jesus Cristo e foi liberto. Mas nós vamos aprender aqui hoje 10 sinais de uma pessoa possessa por espírito de demônio. O texto começa dizendo o seguinte: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Eu gostaria de falar aqui agora desse primeiro sinal, o isolamento. A pessoa que está sendo possessa por um espírito de demônio, talvez a pessoa nem saiba que tenha esse espírito do mal agindo em sua vida. Esta pessoa procura o isolamento, não se sente bem vivendo no meio do convívio social, no meio de pessoas. Veja que às vezes as coisas acontecem tudo oposto àquilo que Jesus Cristo ensinou. No Salmo 133, versículo 1, Jesus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A união é algo que vem de Deus. Então, quando uma pessoa começa a se isolar de grupos, procurar sempre se separar, está escrito aqui na palavra que essa pessoa já começa a buscar os seus próprios interesses. Então, o demônio já começa a desviar a pessoa do caminho do Senhor, do meio social, para um isolamento. Então, no versículo 2 e 3 aqui, a gente percebe que aquele homem que estava possesso por um espírito de demônio, ele vivia isolado nos sepulcros. A sua morada era no sepulcro, conforme está aqui no versículo número 3. Eles ficavam ali nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque ele, nada disso segurava ele na prisão. Continuando a leitura: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo ou segurá-lo. Então, o segundo sinal de uma pessoa possessa de demônio é uma força, o aumento da sua força. Às vezes, a pessoa é magrinho, mas a força é de um leão, de um boi. Entende? Esse espírito dá uma força à pessoa, ao ponto desta pessoa levantar até um carro. Uma certa vez, eu presenciei um episódio como esse, na cidade onde eu morava, onde uma pessoa estava possessa por demônios. E graças a Deus, esta pessoa hoje foi liberta por Jesus, é um pastor. E quando eu estava passando, tinha 5 pessoas tentando segurar este homem no meio da rua. Eu parei o carro e fiquei ali olhando para saber o que estava acontecendo. O carro próximo à casa de um tio meu. E ali percebi, as pessoas chegavam com folha de arruda, outros com alho, né, cada um com sua crença, enxergando no nariz com álcool. E quanto mais fazia isso, mais aquele homem aumentava a sua força e ele enroscava na mão dos homens e se soltava. Aí neste momento foi passando um homem com um fusca e parou para olhar. Ele levantou, 5 pessoas que estavam tentando segurar ele, levantou e saiu correndo e pulou e com 2 pés bateu em cima do fusca, amassando o teto do fusca, e ele pulou do outro lado. Eu vi isso acontecendo. E aí
ele voltou e um dos irmãos ali levou a Bíblia para ler o Salmo 91 para ele, e ele levou a mão na Bíblia e rasgou a página da folha do Salmo 91 e mastigou, engoliu. E quando ele fez isso, o demônio saiu daquele corpo. A palavra de Deus tem autoridade, tem poder. As pessoas que estavam ali em nome de Deus, ninguém teve condições de expulsar aquele demônio. Você pode me perguntar, mas pastor, por quê? Porque Jesus disse que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. A pessoa tem que viver com a vida consagrada. Ou então não procure mexer em casa de marimbondo, porque eles vão certamente causar um grande dano para você. Não tenha vida consagrada, não vá nessas obras, porque o resultado vai ser negativo para você. Tem que ter vida consagrada e vida no altar para trabalhar com libertação. Então, o segundo sinal é a agressividade, a força. O terceiro sinal, louvado seja Deus, é o comportamento. O comportamento da pessoa que tem um espírito de demônio começa a mudar. Está no versículo de número 4, vamos ver. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então veja bem, o comportamento mudou. Em vez dele viver na casa dos pais, na cidade, ele foi morar nos sepulcros, procurando um lugar escuro, e não andava mais de dia. Então, mudança de comportamento. Vou fazer aqui uma observação. Você tem notado no meio do seu convívio pessoas agindo desta forma? Essa pessoa precisa de Jesus Cristo. Você deve encaminhar esta pessoa para uma igreja, para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus e Jesus possa libertar os espíritos que está tentando levar esta pessoa para o cativeiro. Tem muitas pessoas que vivem hoje em uma profunda depressão conduzida por esses demônios. E nós precisamos estar atentos com relação a esses sinais. O quinto sinal, a reação desta pessoa, do indivíduo que está sendo usado por espírito de demônio, ele tem uma reação quando ele encontra com alguém que tem o brilho de Jesus na sua vida, que vive verdadeiramente Jesus. Porque hoje tem muitas pessoas que só falam do nome de Jesus, mas não vivem nada do que Jesus ensinou. E Jesus diz na sua palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos se obedecerem o que eu vos mando, se obedecer a minha palavra. Então tem muita gente que fala do amor de Jesus, prega uma palavra, mas não vive. Então essa pessoa não verdadeiramente, não carrega esse brilho que vai incomodar os demônios, certo? E quando ele viu Jesus, ele partiu ao encontro de Jesus. Isso está no versículo de número, louvado seja Deus, versículo de número 7. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Olha só, exclamando com alta voz, ele emite uma reação de gritos, né? Partiu para cima, tentando intimidar, e disse, Jesus, o que é que eu tenho contigo? E Jesus, olhando para aquele homem, não vendo a carne nem o sangue, mas sabendo do que se tratava, Jesus disse, saia deste homem. Quantos vocês são? E eles disseram, somos muitos, somos legião, mais de 2.000 demônios na vida de uma pessoa, escravizando uma pessoa. E quando Jesus mandou eles sair, eles pediram para
eles não saíram do território, ele ia sair do homem, mas eles iam permanecer naquele território. Então tinha uns criadores de porcos ali, e ele disse assim, permita que nós entremos nos porcos. E Jesus o permitiu, e ele entrou nos porcos. Isso aí nós já partimos para o sétimo sinal da reação, e o oitavo sinal que fala de que eles são os territoriais. Eles gostam de ter território. Às vezes é casa consagrada, alguma coisa foi consagrada para eles. E às vezes você compra uma casa consagrada aos demônios, a pessoa entra dentro dessa casa e não tem paz, a pessoa vive em confusão e briga, porque às vezes o ambiente foi consagrado aos demônios. As pessoas que consagraram, venderam a casa, foram embora, mas porque o ambiente foi consagrado, os demônios permaneceram ali, perturbando aqueles que entram na casa. Então a gente tem que ter muito cuidado, onde essas coisas estiverem acontecendo, orar, buscar a presença de Deus, consagrar a casa ao Senhor e pedir a Deus para que os pactos sejam quebrados. Quando você tomar posse da chave, você tem que orar, apresentar a Deus, quebrar os pactos e abençoar e dizer, agora o dono sou eu abençoo em nome de Jesus, quem vai morar aqui comigo é Jesus. Tem que fazer isso. Comprou algo, tem que apresentar a Deus, consagrar ao Senhor e pedir a Deus a bênção em nome de Jesus Cristo. O nono sinal é a inveja. A pessoa que está sendo usada por demônios é uma pessoa invejosa. Isso está em 1 Samuel, capítulo 18, 24, fala que Samuel ficou com uma inveja tão grande de Davi, porque Davi saiu à batalha e ganhou, e quando ele voltou da batalha, as mulheres da cidade cantavam, né? Que Saul venceu milhares e Davi milhares de milhares. Isso criou uma inveja no coração de Saul, e Saul desejou agora matar Davi a qualquer custo. Isto está aqui em 1 Samuel, capítulo 18, 24, que diz o seguinte, 1 Samuel 18, versículo de número 24. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então, uma pessoa invejosa é uma pessoa maligna, uma pessoa que deseja o mal do próximo e chega ao ponto de tramar a morte de uma pessoa. Tenha cuidado com pessoas invejosas, meu irmão, minha irmã, você que vai me escutar, tenha muito cuidado, porque a inveja é algo que provém do diabo, e pessoas invejosas certamente tem um demônio por detrás, agindo, trabalhando na vida desta pessoa que precisa de Jesus Cristo para também ser libertada. E o último sinal que eu quero falar aqui é a mentira. Uma pessoa mentirosa é uma pessoa que é usada por Satanás. O próprio Jesus disse para os judeus que criam nele, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Jesus falando aos judeus, dizendo que eles estavam dizendo que era filho de Deus, mas eles estavam a serviço do diabo. Já pensou, meu irmão, uma coisa dessa? Vamos ler o versículo que é melhor, né? Versículo de número 39 a 40. Então, lhe responderam, nosso pai Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurar matar-me, a mim, porque vos tinham falado a verdade, que eu ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, versículo 42, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem?
é porque sós incapazes de